Na presença do Espírito que está em nós, ele é residente, não há mais risco dele se tornar um visitante, não, ele é residente em nós, o Espírito habita em nós, e a presença de Deus é ela que nos diferencia de outras pessoas, e não tem nada a ver conosco, isso tem a ver com a graça dele. Isso que é o mais impactante, Para mim, realmente, uma das coisas que é mais impactante é que a diferença que nós temos não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele, que Ele que habita dentro de nós. E esse tempo, irmãos, nós compartilhando sobre o reino, sobre reinar em vida, eu tenho meditado, e vou compartilhar um pouco sobre isso, sobre essa, não digo uma nova revelação, mas toda revelação é nova, obviamente, mas esse encontro, vou chamar de casamento, esse casamento da graça e do reino. Eu tenho ficado impactado com isso. Por quê? Porque desde que nós acessamos a mensagem da graça, isso há muitos anos atrás, então descobrimos, pela graça de Deus, que a salvação ela não é pelas obras, a salvação é pela graça, então não depende de nós. Então é aquele peso que sai dos nossos ombros, aquela tentativa de sempre estar buscando, fazendo, confiado no mérito, confiado naquilo que eu faço. E obviamente essa revelação ela não acontece de uma vez, mas aqui eu me refiro quanto à questão principalmente da salvação. Então aquela dúvida, a pessoa foi salva, ok, foi salva e desceu as águas, amanhã muitos descerão as águas, aleluia, isso é uma festa linda, e desceu as águas, e agora? Se a pessoa errar, se a pessoa pecar, ou se a pessoa não vier num culto, se a pessoa cortar o cabelo, a mulher, se a mulher usar calça, ou seja, aquelas dúvidas todas, a pessoa ela não é mais salva, então quer dizer que ela perde a salvação? Aí muitos, não, mas eu acho que ela não perde a salvação, mas ela agora, ela é colocada para fora de casa, de alguma maneira, então não havia entendimento, e a graça de Deus é fantástica, e o Senhor nos deu essa graça de ter revelação da graça acerca da salvação. Nós somos salvos unicamente pela graça, nada que a gente venha fazer contribui com aquilo que é Deus, é unicamente, exclusivamente Ele. Então é Deus, eu gosto daquele escritor tão famoso, você conhece ele, o C.S. Lewis, ele tem um livro que ele fala que, ele faz não diz que é dessa maneira, ele usa uma espécie de uma analogia para nos ajudar a entender. Ele diz que quando nós cremos em Cristo é como se o Espírito Santo nos emprestasse um pouco dele para que a gente creia no próprio Deus, porque o homem por si só não tem como ele crer em Deus, e de fato é verdade, o homem não tem como fazer isso, o natural não tem, então é o próprio Deus que nos conduz, eu gosto muito de Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a Cristo. Então quando a gente ouve o Evangelho da graça, a gente ouve de Cristo, gera fé no nosso coração para crer em Cristo, então a fé é para crer nele, isso é maravilhoso. Então essa é uma liberdade que nós vivemos, é uma libertação, nós somos libertos da lei, daquela coisa da morte. Só que aí agora quando entrava na perspectiva de reino, vinha então uma espécie de conflito. Tá, mas só um pouquinho, então quer dizer que a salvação é pela graça, e a gente usa isso, e não é uma questão de expressão errada, mas é uma questão de ter o entendimento. A salvação é pela graça, e o reino então é pelas obras. Então é o seguinte, para mim ser salvo eu não preciso fazer nada, mas para mim reinar eu tenho que fazer tudo. Só que aí, quando eu não tenho a revelação disso, eu vou achar que é fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então eu vou fazer obras, mas com base no meu mérito. Logo, aí Gálatas nos explica isso, dizendo que quando eu faço isso, eu decaí da graça. Então, ok, o reino está ligado com fazer algo, sim, o reinar em vida, eu estou usando isso para os nossos dias, o reinar em vida está ligado com nós fazermos algo, sim, só que hoje eu acho que é a 9ª mensagem, 10ª mensagem que estou falando sobre reino, e se você quiser ouvi-las de novo, você quiser recapitular de novo, você vai perceber que o que foi construído, o que o Senhor tem construído no nosso meio, é essa relação do homem e Deus, viver agora em uma unidade. Então não tenho Deus faz até aqui e eu faço a partir daqui.
Não tem agora a minha parte e a parte de Deus. Irmãos, não sei você, talvez você ainda não caiu a ficha em relação a isso, mas eu tenho sido transformado em relação a isso, porque não tem assim, eu vou até aqui e Deus vai continuar então, ou Deus fez até aqui, como se fosse salvação, Deus fez até aqui, agora é a minha parte. Só que aí a gente desconstrói os princípios do Evangelho, que diz que quando nós cremos, nós nos tornamos um com Ele. E aí quando nós vamos lá, e entramos de maneira, de cabeça, vamos dizer assim, no ensino da criação, a gente entende que Deus criou o homem para governo e para domínio, e Deus, Ele dá sim, o domínio para o homem, sim, Deus dá o livre-arbítrio para o homem, sim, mas não precisa ser muito espiritual, para nós percebermos lá no Éden, que Deus, quando Ele cria o homem, Ele dá autoridade para o homem para a mulher, Ele dá autoridade para a sua criação, e Ele diz, para comer de todas as árvores que tem no jardim, mas de uma árvore para ele não comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a palavra de Deus diz que no meio do jardim, existiam duas árvores que se destacavam das outras. A primeira é do conhecimento do bem e do mal, a outra árvore é a árvore da vida, e você sabe que a árvore da vida aponta para Jesus. Então Deus não é simplesmente eu crio o homem agora, como se fosse agora uma produção, que nem a gente vê na televisão, ou a produção em série de carros, já viu como é que é, vem só a carcaça do carro, daí vem uma equipe, bota o banco, outra bota não sei o que, outro bota a porta e vai fazendo assim. Então na ideia de muita gente foi assim que Deus fez a humanidade, então vai fazendo em série, tá bom, fiz um protótipo aqui, agora vai indo, só passa o projeto para as equipes e aí vai indo, vai fazendo, vai produzindo. E é o seguinte, agora se vira, eu criei vocês, dei autoridade, botei na terra, agora cada um por si, vocês que se resolvam. Obviamente que ninguém pensa dessa maneira, mas inconscientemente aí é esse conceito que tem em relação ao reino. Então é o seguinte, eu fui salvo, ok, como se Jesus dissesse, tá bom, eu fiz a minha parte, agora se tu quer reinar, filho, agora é contigo, agora não tem nada a ver com isso, agora é se tu quiser, aí tu vai. E aí a gente exclui Deus de algo que não é da vontade dele, que a gente exclua ele. Então quando a gente olha lá para o Éden, a gente vê que a árvore da vida, ela representa Jesus, e obviamente que Deus não diz para o homem, come da árvore da vida, mas eu imagino que lá no Éden, a árvore da vida era a mais destacada de todas, de alguma maneira eu imagino, não sei porquê, eu imagino que era mais destacada, sabe aquela coisa assim, que a pessoa bota destaca algo, com aqueles holofotes, com aquelas setas, tipo aquela árvore que a gente tem no canto, ela pode ser a árvore da vida, os irmãos não entenderam, ela está lá no ladinho, ninguém olha para ela, está lá com uma luz em cima dela, eu imagino que a árvore da luz, porque é da luz, Jesus é a luz também, ela, sabe, é como se Deus Deus não falava, mas Deus fazia assim, Deus desenhava, e o homem não entendeu, o homem foi lá e comeu do quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que representa a árvore da vida? A árvore da vida representa Jesus. Aquilo que não aconteceu com Adão, aconteceu conosco agora. Quando você creu em Cristo, o Espírito habita dentro de você agora. Adão não tinha o Espírito dentro dele, por isso que nós estamos muito além de Adão na criação. Nós fomos criados, formados em imagem e semelhança, Ele soprou o fôlego de vida em nós, mas a diferença maior é porque agora a vida de Deus está dentro de nós. Então aqui, entrando agora na perspectiva do reino e do reinar em vida, como que eu vou reinar em vida? Vamos pensando, excluindo Jesus do negócio. Não, Jesus é o seguinte, eu só peço, olha as ideias, Jesus, eu só peço que o Senhor me dê força, eu só peço que o Senhor me dê saúde, eu só peço que o Senhor tire os demônios do meu caminho, porque eu vou fazer acontecer, eu vou reinar em vida. Só que a ideia de Deus não era essa. Nós precisamos entender que eu e você
Nós somos um com Ele. É impossível que você faça algo e Jesus não participe de algo, sabia? Não, você não sabia. Não, você não sabia disso. Eu vi aqui. Agora eu fiquei assustado. Pega minha Bíblia pesada lá que vamos começar de novo. Lembra que Paulo disse, 1 Coríntios 6, ele diz, aquele que se deitar com uma meretriz, ele está levando Cristo a se deitar junto. Por quê? Porque ele é um com Cristo. Você ficou escandalizado? Não? Que nem diz o meu irmão Gera, vamos ter que ler a Bíblia, irmãos. Cadê o Gera? Deve estar lendo. É impossível. Então quando eu, por exemplo, como chocolate, aleluia, quem gosta de chocolate, irmãos? Vou fazer uns exemplos aqui, vai ficar mais fácil de ver. O Judá gosta, eu sei. Gosta mesmo. Quando você come chocolate, sabe quem é que está comendo chocolate também? Jesus está comendo chocolate também. Ah, pastor, para. Estou fazendo uma ilustração para você entender. Quando você está comendo churrasco, picanha, quem gosta de picanha, levanta a mão. Ah, tem gente que não gosta, hein? Meu Deus. Vai dizer que prefere sushi, né? Quando você está comendo picanha, sabe quem está comendo picanha também? Jesus está comendo picanha. Uau! Sabe quando você não, outra pessoa, que não está aqui, eu olhei, ela não está aqui hoje. Quando essa pessoa ela mente, sabe quem é que está mentindo junto? Quem? Porque nós somos um com Ele. Ele está em nós. O Espírito está em nós. A presença está em nós. Então vamos lá, para reinar em vida agora. Nós precisamos entender esse encaixe aqui. Nós precisamos entender que, quando eu falo para você que o maior interessado que você prospere é Deus, é porque Ele está em você, porque esse é o propósito da vida, é isso que Ele tem para nós. Então, quando nós vamos centrar aqui, irmãos, né, e é o texto que nós lemos lá em Romanos, lembra? Que nós então somos chamados, destinados a reinar em vida por meio de um só, que é Cristo. Ou seja, não é por meio de um só no sentido que Ele está fora, mas no sentido que Ele está dentro agora. Então agora é eu que faço, sim, mas Cristo, lembra que Paulo fala, ele diz assim, tudo o que eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele diz, eu sou o menor de todos os apóstolos, mas eu fui o que mais produzi mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus através de mim. Então não é aquela coisa, Paulo saiu de casa e disse, Senhor, hoje eu vou trabalhar na graça, ponto. E no outro dia disse, não, hoje eu não vou na graça, hoje eu vou na lei. Não tem, irmãos, é a nossa posição, nós estamos na graça. Paulo está dizendo que eu preciso estar confiado na graça que está dentro de mim. E agora quando eu entro na perspectiva de reinar em vida, fica tudo muito mais, não só fácil, mas tudo muito mais próximo da realidade ou da revelação que eu já tenho. Então quando nós falamos em reinar em vida, muitas pessoas, por conta dessa aplicação, porque quando a gente vai falar de reino é aplicação, ok? É aplicação, não são coisas assim, então, não são coisas subjetivas, é muita coisa objetiva. Então, por exemplo, eu, né, como homem, reinar em vida é eu me posicionar como homem, é simples isso, sim ou não? É simples, não precisa um seminário de uma semana para explicar que o homem é ele o provedor, ele que cuida, ele que, ponto. Ou seja, então quando eu ouço algo falando disso, é muito difícil de aplicar, sim ou não? Sim e não, né, eu sei, mas não, se nós formos não, ok, porque é algo muito prático, ok? É muito prático, é isso, só que por conta de ser algo prático, e a gente pode trazer aqui essa questão então, até teórica, se torna muito previsível,
Então, por exemplo, se o homem, ele se posicionar como homem no casamento, a mulher se posicionar como mulher no casamento, a gente pode prever o resultado, sim ou não? É previsível, sim ou não? Claro que é previsível, é obviamente que é previsível. Então, por exemplo, a palavra de Deus, se eu pegar a palavra de Deus, os princípios do reino, a constituição do reino, como eu falo para você, e eu aplicar ela na minha vida, a própria palavra de Deus já torna previsível o resultado. O que a palavra diz? Se eu for então fiel no meu dízimo, por exemplo, o que a palavra diz? Que eu vou prosperar, que os celeiros serão cheios, sim ou não? Então, é previsível ou não é? Só que por conta de ser previsível, muitas pessoas então, elas acabam considerando que a questão de reinar, a questão de governo, ela vai estar ligada com a capacidade humana de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu me posicionei como homem, nossa, o meu casamento mudou. Só que se eu vou aplicando somente isso como eu fazendo algo, obviamente isso está ligado com uma capacidade humana. No trabalho, é a mesma coisa. Eu vou lá, pinto a fachada da minha empresa, passo uma vassoura, passo um lava-jato no forro, tiro os negócios, ajeito, boto um perfumezinho, coloco um uniforme na minha equipe e tal. Vai ter resultado, sim ou não? Sim ou não? Isso está ligado com o princípio do reino, sim ou não? Ponto. Então, ou seja, parece tão fácil, pastor. Então logo eu acabo achando que isso não tem a ver com fé, porque tem a ver com aquilo que eu faço, e aqui que está o engano de muita gente. Aí, sem ela perceber, ela vai anulando o aspecto espiritual. Então, por exemplo, muitas pessoas, que não é o seu caso, elas falam assim: pastor, eu não vou poder orar, eu não vou poder participar da oração, porque eu tenho que trabalhar. Eu digo, tá bom. Pastor, eu não vou poder participar do jejum, porque eu não vou poder participar da reunião, porque eu tenho que abrir mais cedo a minha empresa. Pastor, eu não vou poder ir no culto, porque eu tenho outras coisas para fazer. Ou seja, o que ele está dizendo? Mas ele diz assim: não, pastor, eu vou mandar minha mulher vai e eu vou fazer outra coisa. O que ele está dizendo? A minha mulher, ela está autorizada a cuidar das coisas espirituais, e eu sou das coisas naturais. Ele dividiu tudo, e isso aqui que eu chamo de religião. Então vamos lá. Para mim, me posicionar como homem na minha casa, como marido, como um pai, como um líder, como pastor, ok? Naturalmente eu faria isso? Não. É necessário o quê? Revelação e fé, sim ou não? Só que por conta de ser algo prático, não considera que isso é espiritual. Acha que espiritual é o quê? Acha que espiritual é ficar orando em língua meia hora, 1 hora. Acho que espiritual é eu fazer coisas, ou seja, servir no prédio, não varrer o chão do prédio, isso é muito espiritual. Mas varrer o chão de casa, não, isso não é espiritual. Está entendendo que separou o negócio? Aí como que vai reinar em vida? Não reina. Só que o que eu quero falar aqui com os irmãos, está ligado com o quê? Com o tempo a pessoa vai anulando o aspecto do Espírito, do poder de Deus, e sem notar ela vai se tornando incrédula, porque ela descarta o aspecto do poder de Deus e do sobrenatural. Então ela vai lá e faz aquilo que ela sabe que Deus quer que ela faça, e ponto, eu fiz, não deu resultado, tá bom, tá, mas só um pouquinho, cadê o elemento sobrenatural da história? Cadê o elemento de depender de poder de Deus? Por quê? Se na minha vida eu não existe o componente sobrenatural, a minha vida cristã, a minha vida espiritual, a minha vida, ela é uma questão de lógica. E lógica é matemática. Matemática 2 mais 2 é 4. Tem possibilidade de dar outro resultado, sim ou não? Não tem, é lógico. Então a nossa vida cristã, vai somando tudo aí que você vai entender. A nossa vida cristã, é necessário que exista o componente do sobrenatural, porque o sobrenatural é inexplicável. Como que aconteceu tal coisa? Eu não sei, cara. Mas me explica como é que prosperou. Cara, eu não sei explicar.
Se você consegue explicar tudo que acontece na sua vida, você não está vivendo pela fé, está vivendo pela lógica. E aí, como eu falei, o caminho é se tornar incrédulo, e o caminho é se tornar, então, religioso. Se a minha vida, preste atenção, a minha vida não pode ser, a minha vida, quando eu falo minha vida, estou falando da sua vida, minha casa, minha vida, minha vida, ela não pode ser previsível. Ah, pastor, mas não estamos falando de governo, de ter controle da situação. Como que o senhor vem dizer agora que não pode ser previsível? Isso aí está uma confusão, esse negócio. Eu tenho que ter controle ou não tenho que ter controle? Você vai entender hoje. Não pode ser previsível. Se você tem controle sobre todas as coisas que acontecem na sua vida, opa, perigoso. É perigoso. Porque aí você limita aquilo que Deus quer fazer. Você limita o poder de Deus. Se você tem explicação para tudo. Tem pessoa que ela tem explicação para tudo, né? Já viu? Aconteceu tal coisa. Não, isso aconteceu por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Tudo ela tem explicação. Eu fico apavorado, cara. Eu até hoje estou procurando explicação para um tanto de coisa. E a pessoa tem para tudo. Ah, tu viu que caiu um avião? Caiu um avião por causa disso e disso, porque da pressão do ar e tal, um piloto, não sei o que. Não. Ah, tu viu agora que vão mudar a jornada de trabalho? Não, vão mudar por causa disso, por causa daquele outro, por causa que assim, porque tal, não sei o que. Ela sabe de tudo, ela tem explicação para tudo. Eu disse, meu Deus, cara. Tudo explicação. Ah, tu viu que o dólar vai passar de R$6? O dólar vai passar de R$6 por causa dos juros dos Estados Unidos. Quando aumenta o juro, nos Estados Unidos tem que aumentar no Brasil, senão eles vão tirar o valor, os investidores aqui do Brasil vão levar para lá, e daí a inflação aumenta, não sei o que, blá, 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 blá. É lógica? É, sim, tá bom, e cadê o sobrenatural? Não estou dizendo que não posso saber das coisas, estou dizendo que nós não podemos parar aqui, nós não podemos parar naquilo que é previsível, nós não podemos parar, nós precisamos de entrar aqui, numa posição, e aí, ou seja, que eu chamo aqui numa zona de risco. E aí, essa parceria, então, irmãos, que Deus faz, Deus nos fez, eu falei essa última semana, de maneira assombrosamente maravilhoso você é, o potencial que nós temos é impressionante. Só que Deus não nos faz com esse potencial para dizer assim, tá bom, já te fiz com potencial e resolve a tua vida. Deus nos faz dessa maneira, sabe para quê? Para nós contermos o próprio Deus e para nós fluirmos no poder de Deus. Lembra lá do Éden? Por isso que Deus queria que o homem comesse da árvore da vida, que era para o Espírito habitar dentro, e o homem agora fluir, o homem agora fazer o quê? Reinar, o homem agora governar. Mas quem está governando, é Deus ou é o homem? Está entendendo? Lembra que eu falei que Deus não pode fazer nada na terra, por quê? Porque Ele é Espírito, então Ele faz o homem para conter Ele. Então quando Adão está governando, por um lado nós podemos dizer, é Adão que está governando, sim ou não? Mas por outro lado nós podemos dizer que Deus está governando, sim ou não? É isso aqui, irmãos, que nós temos que entender. Então reinar em vida não está ligado exclusivamente com aquilo que eu posso fazer, com as minhas forças, as minhas habilidades, as minhas potencialidades, não. Reinar em vida está ligado em eu ser esse canal do Espírito. Não é agora que eu estou reinando, agora sim, daí Deus vai ser exaltado depois. Não, irmãos, Deus nos conduz pelo caminho, pelo processo todo, de nós irmos sendo inseridos em lugares e experiências, e o Senhor, é por isso que Jesus diz, a palavra diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, não deixarei, não abandonarei, estarei com você. Deus fala para Josué, eu sou contigo, como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Ou você acha que Deus aparece só quando Josué entrou lá na terra prometida? Quando é que a gente vê Deus de Josué, irmãos? Mas desde o primeiro instante, os sacerdotes botam o pé, o Jordão abriu. A primeira cidade, irmão, Jericó, que loucura que é aquilo? Se nós disser que foi Josué que derrubou os muros de Jericó, nós estamos certo ou estamos errados? Não tem resposta errada. Nós podemos dizer de sim e que não.
As pessoas lá de Jericó vão dizer que é quem? Uau, Josué. Mas na verdade não é Josué, né? Quem é que é? É Deus em Josué. É isso que nós precisamos de entender. É por isso que a glória sempre vai ser de Deus. Aí você entende o texto de Efésios 3:20. Lembra? Ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então é o seguinte, segunda-feira, 6 horas da manhã, Deus, é o seguinte, eu vou ficar deitado e o Senhor vai lá na loja abrir ela. Não entendeu nada. Senhor, eu vou ficar deitado aqui e o Senhor vai para a escola lá no meu lugar. E quando chamar o meu nome, o Senhor diz presente. Senhor, tem prova hoje, eu nem vou na aula, é o Senhor que vai lá fazer a prova por mim. Está entendendo a insanidade? Ah, pastor, mas quem é que faz isso? Não, dessa maneira eu nunca ouvi, fiquei sabendo que alguém fez isso. Mas eu sei de outras maneiras, a pessoa vai lá e ora, Senhor, transforma o meu marido. Ela está orando, uma irmã que não está aí. Senhor, transforma o meu marido, transforma a vida dele, Senhor. Ela sai da oração, que nem o pastor Eduardo conta, Satanás vem almoçar. Senhor, abençoa o meu negócio, prospera a minha empresa, Senhor. Não, hoje eu não vou abrir, hoje eu não vou trabalhar. Ela não entendeu que é uma parceria, tu consegue entender? Estou conseguindo explicar mais ou menos aqui, estou aprendendo a explicar, irmãos. Ela não conseguiu entender que é uma parceria, ela não conseguiu entender que ela vai na força de Deus, se ela vai, Deus vai, se ela não vai, Deus não vai, Deus não vai, irmãos, Deus não vai fazer. Ah, Senhor, o Senhor vai na frente. Não, Ele não vai na frente, Ele vai em você, porque Ele habita em você. Vai com Deus, sabe aquela história de vai com Deus, fica com Deus? Vai com Deus. Deus não vai, Ele está em você, se você for, Ele vai. Fica com Deus, se você ficar, Ele fica, senão Ele não fica. Está entendendo, irmão? Então eu tenho que entender que está ligado com isso aqui, Ele habita dentro de nós, então reinar em vida está ligado com nós entendermos sim a nossa criação, a nossa formação, mas saber que o propósito é nós nos movermos na força e na capacidade do Espírito Santo, porque nós podemos conter a Deus, senão nós vamos o quê? Anular o Espírito. Se eu creio em mim, eu anulo o Espírito, mesmo ele habitando dentro de mim, porque ele move quando eu creio nele. E por que nós vivemos, ou a ideia de Deus, o propósito de Deus, a vontade dele, é que eu e você venhamos a viver nessa zona de risco, porque a zona de risco, em todo momento eu estou dependendo dele, não tem volta, se não der, lascou tudo, se não der, já era, não tem segunda chance, não tem plano B, não existe, eu estou numa zona de alto risco, porque se o Senhor não fizer, nada vai acontecer. Mas a pergunta é, como que eu vou para a zona de risco? É Deus que me leva para a zona de risco? Não, sou eu que vou para a zona de risco, e por eu ir para a zona de risco, Deus vai operar através da minha vida. Só que é difícil nós querer ir para a zona de risco, o que a gente quer é o contrário, é o oposto. A zona de risco está ligada com o confronto, a zona contrária está ligada com a zona de conforto, previsibilidade. Não, tinha uma propaganda muitos anos atrás, que era da Maracujina, lembra que tinha o senhor deitado na rede? Alguém lembra da propaganda? O irmão Jair, aleluia. Tem uns que não falam, não mostram, né? Tem medo de revelar sua identidade. Ele estava lá na rede deitado, vinha o cara, né, da fazenda dizendo, senhor, não lembro o nome dele, que era muito criança, aí a vaca foi para o brejo, Senhor, derrubou tudo, e ele bem tranquilo, disse, calma, porque ele tinha tomado maracujina, entendeu? Então deixa, a vaca foi para o brejo e deu. Está entendendo? Ou seja, o que é a zona de conforto? É isso, não, vai dar muito trabalho. Vão pregar o evangelho, vão expulsar demônios, vão libertar os cativos. Não, para.
Você vai dar muito trabalho, se envolver com demônio, esse negócio aí não dá certo. Vamos edificar a igreja, vamos reinar em vida, vamos trazer o céu para a terra, vamos pregar para crianças, vamos pregar para jovens, vamos fazer encontro, vamos levar pessoa batista. Não, para, não, perdeu o amigo, não, aí eu não quero. O que eu quero é o seguinte, o que eu quero é um lugar para mim consumir alguma coisa. O que eu quero é numa reunião, uma vez por semana, 2 já é demais. Nessas reuniões que faz de manhã, nem pensa que eu vou, não tem. Por quê? Porque o que vale é o meu sono. O que vale é o que eu quero fazer, está ligado com aquilo que é convencional para mim. Então, reinar em vida, reinar está ligado com o estilo de vida, de viver numa zona de risco. E obviamente, zona de risco, você já entendeu, não está ligado com morar na beira de um precipício. Não está ligado com você pegar o carro e andar 200 km por hora. Mas está ligado com um lugar de total dependência de Deus, aonde se Ele não fizer algo, nós perdemos tudo. Então, quando nós olhamos para esse lugar, a gente vai ver que nós, na verdade, não temos controle de nada. Não temos controle de nada. E aí, então, que eu falei que parece contraditória a questão do reino, e do governo e do domínio. Como assim eu não tenho controle de nada? Por isso que eu falei lá no início, quando eu recebo agora a perspectiva do reino no sentido natural, está ligado somente com aquilo que eu faço, eu excluí o sobrenatural, e aí então eu não consigo entrar na zona de risco, eu só faço aquilo que está ao meu alcance, só faço aquilo que eu posso fazer, eu só faço aquilo que eu vejo, não, isso aqui eu consigo fazer, com base ainda numa espécie de zelo, não, eu não posso me comprometer com isso, porque isso aqui eu acho que eu não vou conseguir fazer. Só que na verdade está escondido atrás de um medo de entrar na zona de risco, e logo não consegue crescer espiritualmente, não é alargado em fé, não consegue desfrutar do sobrenatural, não depende, não tem milagre, porque é impossível viver uma vida de milagre, aonde eu não corra risco, gente. Aí vive religioso, 10, 15, 20 anos na igreja e nada acontece, aí vira consumidor somente, eu vou lá e consumo o que eu quero, mas não entra naquela zona de pressão. Veio a pressão, opa, não quero não, pressão não. E ela acha que é o pastor que coloca pressão, que a igreja coloca pressão, não, é Deus que está impulsionando ela, está dizendo, entra filho para a zona de risco, entra que eu quero que tu avance, entra que eu quero que tu seja largado. Lembra que nós falamos sobre treinamento essa semana? Eu quero te treinar, vai lá, entra, assume esse compromisso, assume esse negócio, mas eu não sei fazer, aqui que está o ponto, irmãos. Se você só faz aquilo que você sabe fazer, não tem como reinar em vida, porque se você só vai fazer aquilo que você sabe fazer, você não consegue permitir que Deus faça através de você, e aí eu estou no controle, só que a zona de risco, eu não estou no controle. Vou fazer aqui uma analogia para você, você vai entender muito bem, é a mesma coisa, é uma analogia, tá? É como fazer um bolo. Então eu vou fazer um bolo, por exemplo, e aí eu entendi que a vontade de Deus para a minha vida é que eu faça um bolo. Bolo de quem tu gosta do bolo já? Não é de banana, cara? Chocolate mudou, era de banana até ontem que ele gostava. Até picolé de banana ele comia. Entrou na fase do chocolate, tá bom, é ele. Vamos supor. Eu não sabia que era de chocolate. Mas banana também tu gosta. Preferida é chocolate? Ah, olha aí. Agora é banana, irmãos, olha só, preferida é de banana. Tá, banana com chocolate, bom, resolvi. Vamos supor que eu entendi, eu tive a revelação de Deus, que a vontade dele para a minha vida é fazer um bolo de banana com chocolate. Ponto, tive convicção, revelação, o Senhor falou comigo, aleluia, glória a Deus. Então eu agora me posiciono para fazer esse bolo. Mas eu não sei fazer o bolo. Aí o Senhor vai falando comigo, eu vou fazer, eu vou te ensinar a fazer. Aí Deus começa a mandar as receitas. Deus começa a mandar os vídeos, como fazer bolo de banana e chocolate.
os ingredientes e começo a fazer sou encorajado, e Deus vai me dizendo, coloca isso, coloca aquilo, compra isso, compra aquilo, e Deus vai me direcionando para fazer aquilo que Ele tem para a minha vida, amém? Essa é a nossa vida, é o nosso propósito. Só que agora eu fui lá, coloquei os ingredientes, fiz conforme o Espírito falou, fiz tudo, ou seja, isso está ligado com essa questão prática, eu sigo todas as instruções, e aí depois o que eu faço? Coloco o bolo para assar. A pergunta é, que garantia que eu tenho que esse bolo vai ficar bom? Já não aconteceu com você? Pastor, já peguei a receita da irmã, e ela faz o bolo dela assim, é top, não tem como errar, pastor, botei tudo, fiz tudo aí, botei o bolo assar, abatumou o negócio, virou um brownie. Pastor, não assou no meio o negócio, aconteceu isso, mas você fez tudo certo, não fez tudo certo? E agora, o que eu tenho que fazer? Ele tem as irmãs, elas fazem o bolo e dizem assim, e aí, vai dar certo? Ah, não sei, pastor, já estou orando. Eu não sei, eu estou orando assim para ver se, já estou orando em línguas aqui, vai dar certo. É porque entrou na zona de risco, eu não tenho como controlar isso aqui. Então olha só o que é reinar em vida, na base da zona de risco. Primeira parte, fazer o bolo, eu estou no controle, sim ou não? Sim. Porque eu me responsabilizei, eu assumi, cara, eu vou fazer esse bolo, nunca fiz, mas eu vou fazer, eu creio na unção de Deus, vai vir a unção de Deus, da irmã da Milena, para fazer o bolo, e eu vou fazer, vai derramar, vou pedir um áudio de oração para ela, e eu vou lá, vou fazer, e aí eu creio, ou seja, isso está ligado com domínio, está ligado com governo, aleluia irmãos, aleluia, só que agora o que acontece? Depois de eu ter o governo, o que eu tenho que fazer? De eu ter o controle, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso entregar o controle agora. Eu preciso dizer, Senhor, se o Senhor não controlar esse fogo aí, se o Senhor não fizer, a hora que eu abrir esse forno aí, nada vai dar errado. Então eu dependo exclusivamente, totalmente, desesperadamente, eu dependo do Senhor. Então eu tenho o controle para entregar o controle. O que é? Nessa zona de risco eu não posso ter o controle, porque se eu estiver na zona de risco querendo ter o controle, nada vai acontecer. O que vai acontecer se eu quiser estar no controle na zona de risco? Eu vou ficar abrindo toda hora o forno para ver se o bolo está dando certo. Você já sabe, que você que faz bolo já sabe o que vai acontecer. Ou seja, não, eu coloquei no controle de Deus, eu vou fazer, não, mas será que Deus está fazendo? Será que está acontecendo? Será que vai? Irmãos, nós precisamos entrar na zona de risco com uma atitude de fé radical, de obediência radical, de entrega total. Eu creio, eu vou botar um negócio aqui e vou colocar no forno e Deus vai fazer. Eu vou tirar esse forno, pode botar a mesa já pode botar os pratos, a xícara, fazer o café, esquentar o leite, pode sentar todo mundo que eu vou abrir esse forno e todo mundo vai comer o bolo. Isso é zona de risco. Pastor, mas se não der certo, eu já vou buscar uns pão lá. Aí nós temos medo de perder o controle. Nós temos medo de perder o controle. E agora? Como que nós lidamos com isso, irmãos? Nós precisamos crer que o poder de Deus vai assumir o negócio. Por exemplo, vem a pessoa enferma, ok? Pessoa enferma, não anda, paralítica. E Deus falou para você, pode orar que ela vai levantar da cadeira de rodas. Você vai fazer o seguinte, você vai orar por ela, vai botar a mão nas duas pernas delas e vai declarar, em nome de Jesus, levanta. Tá bom, aleluia, domínio, governo, eu vou lá e boto a mão e levanta. E agora? E se não levantar? Não, então eu acho que eu não vou orar. E se não levantar, e se ela dizer que não sentiu nada, não aconteceu nada, e se eu levantar ela cair, e se eu levantar alguém estiver segurando, tirar a cadeira e soltar ela cair no chão, bater a cabeça no chão e morrer? Eu não entro na zona de risco, eu vou aonde eu tenho controle. E aí eu fico no controle aqui e eu não consigo o quê? Reinar em vida.
Eu limito aquilo que Deus está fazendo. Por isso, então, agora, deixa eu ver que hora é. Por isso que muita gente, então, tem medo de fazer bolo, sim ou não? Porque se eu fizer o bolo não dá certo. E se eu agir não vai acontecer, ela tem medo do quê? Ela tem medo de fracassar, ela tem medo de errar, ela tem medo de também dar certo e depois não saber fazer de novo. Então ela tem medo de assumir, ou seja, os desafios que Deus coloca diante dela. Ela tem medo agora talvez daquilo que as pessoas vão falar. E aí, irmãos, qual que está aqui a chave do negócio? Quando, já estou finalizando, quando nós tentamos governar aquilo que está fora da nossa autoridade, nós deixamos de governar aquilo que está na nossa autoridade. Então eu fico pensando lá, será que vai dar bolo? Será que vai dar certo o bolo? Será que vai ficar bem assado? Será que vai ficar bom? Será que vai ficar bom de açúcar? Será que vai ficar no ponto? Será que vai assar demais? Será que vai secar? Será que vai queimar? Será que não sei o quê? Isso aqui é uma analogia, tá, irmã? Senão amanhã vai fazer bolo e vai dizer, o pastor disse que é só botar as coisas e orar. Não, a responsabilidade dessa parte não é minha. E aí se eu fico pensando na consequência daquilo que não é da minha responsabilidade não acontecer, eu acabo não fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Então, como eu falei, orar por alguém, se eu fico pensando, se ele não levantar, e se não for curado, e se não acontecer, e se eu passar vergonha, e se ela cair no chão, e se quebrar, se tem uma perna quebrada e quebrar outra perna, e se acontecer um problema, e se as pessoas ficarem rindo, e ficar debochando, e alguém estiver filmando, e ir para a internet, e vão falar de mim, ou ainda se essa pessoa levantar, e meu Deus, e se ela levanta, as pessoas vão dizer que na verdade ela não era paralítica, eu paguei para ela fingir que ela era paralítica, ela veio para cá, e daí vão dizer que eu sou charlatão, porque daí vão trazer outros paralíticos, e daí se os outros não for curados, e aquela for curada, e daí meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Ninguém pensa essas coisas, né? E aí, o que acontece? Eu estou pensando na consequência daquilo que não está no meu controle. Eu estou na zona, ali eu estou na zona de risco, é Deus que vai fazer. E aí, o que acaba acontecendo? Eu acabo não orando pela pessoa. E aquilo que é, vamos dizer assim, né? O meu movimento, eu não faço. Então, se eu não faço o meu movimento, Deus não consegue validar, testificar o sobrenatural, porque eu vou viver somente naquilo que eu tenho controle, até onde eu vou eu garanto. Ó, é o seguinte, eu vou orar, mas eu não sei se vai ser curado, então nem ora, né? A pessoa vem orar por cura e tu diz, eu vou orar, não sei se vai ser curado. Não, então nem adianta vir aqui, então nem adianta orar por ela, porque já está dizendo, eu vou orar e não sei se vai ser curado. Não, então não existe fé, está sendo uma oração lógica. Deus disse para você abrir uma empresa, aí você diz, Deus, tá bom, então tá, mas eu não tenho dinheiro. Aí Deus está dizendo, não perguntei de dinheiro, disse para você abrir. Ou Deus está dizendo, não abre a empresa. Não, Deus, mas eu quero, é o meu sonho. Deus está dizendo, não abre. Tá, Deus, mas eu vou viver do quê? Não, eu não estou para explicar hoje, só estou dizendo para não fazer. Precisa ouvir, precisa de perceber, precisa ser guiado pelo Espírito, e aí nós temos que atuar. A nossa parte, ela é então de atuar segundo a direção do Espírito, entende? Então aqui que não tem a minha parte, a parte de Deus, é Deus então que move no meu interior, para que eu atue, mas lá no final, é Ele que vai validar, é a zona de risco, aonde é o poder que vai fazer, aonde o sobrenatural vai manifestar. Mas a religião, ela fez com que muitas pessoas, muitos cristãos, eles ficassem presos, não na zona de perigo, na zona de conforto. E ao invés então de eu entender que o meu propósito está ligado com reinar em vida, e reinar em vida está ligado com promover algo, está ligado com produzir algo, está ligado com conduzir pessoas à salvação, está ligado com influenciar pessoas, está ligado com impactar pessoas, não está ligado simplesmente no que eu faço, mas para que eu faço o que eu faço. Eu saio da esfera de consumir, eu vou para a esfera de produzir para Deus. Uau, aí sim, eu entro na zona de risco. Porque o risco é o quê? Eu posso lá pregar o evangelho para 10 pessoas, as 10 creem. Ou ainda, vou pegar o exemplo de Jesus. 10 leprosos vieram até Jesus, lembra? Todos foram curados.
Mas quantos voltaram para agradecer? Um só. O que é isso? Então eu posso curar 10 pessoas, mas uma delas só ficar na vida da igreja. Ah não, se não é para ficar na vida da igreja, então eu não vou orar para curar ninguém. Não, pastor, mas o que adianta pregar se a pessoa não sei se a pessoa vai crer? Eu quero que você entenda que é necessário, para reinar em vida, entrar na zona de risco. Entrar na zona de risco, eu fazer sem de fato saber o resultado final, mas eu creio que Deus irá manifestar de alguma maneira, porque eu agora estou entregue totalmente a Deus. Vamos finalizar com Marcos 5, versículo 35, a partir do 35, vamos ler juntos. E aí, como eu falei, esse conforto impede de avançar, não consegue produzir, aí vive-se um cristianismo nominal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Então aqui está, irmãos, Jesus. E antes disso, Jairo vai até Jesus e diz: minha menina está doente. Lá em Marcos 5 fala isso. Aí depois, a outra menina hemorrágica toca em Jesus, é curado. E aí vem as pessoas da casa de Jairo dizendo: Jairo, desiste, não adianta mais, não fica mais importunando o mestre, porque a filha já morreu. O que eles estão fazendo? É os religiosos, que eles estão dizendo: não, para, já deu, já morreu, esquece, se morreu era para morrer mesmo, se morreu é porque Deus permitiu, se morreu é para ser desse jeito. Então, sempre trazendo uma posição de acomodação, porque imagina, Jesus vai lá, olha o trabalhão que vai dar, Jesus na nossa casa, a confusão que vai ser, todo mundo vai saber que está lá, e Jesus vai estar lá, e aí nós vamos ter que fazer um café para Jesus. E como é que faz um café para Jesus? O que Jesus gosta de comer? Bolo de banana ou de chocolate? Ele toma café preto com açúcar, sem açúcar. Como que ele come? Ele gosta de frios, gosta de pastel, gosta de... O que ele gosta? Olha a confusão que está fazendo. Então é o seguinte, gente, não vamos fazer nada, não deu, já morreu. É o seguinte, liga lá para a funerária, já encomenda os negócios tudo e vão resolver nós mesmos. Religião. Então, se você em um momento teve revelação de reinar em vida, eu quero dizer que isso vai gerar trabalho, movimento, entrega, obediência radical, fé, pagar preço, oração, jejum, atuação, porque senão não vai acontecer, pastor, mas não é graça? Sim, isso é graça, eu poder mover no propósito de Deus na terra, isso é graça. Isaías diz: como que serão salvos se ninguém prega? Como saberão se ninguém anuncia? Como que vai saber? Como que a cidade vai ser transformada se nós não atuarmos? Como que o litoral vai ser transformado se eu não atuar? Se eu não arregaçar a manguinha e não ir para o trabalho? Ah, pastor, mas trabalho é só trabalhar? Não, irmãos, nós precisamos de entender que não tem divisão. A nossa vida não é vida natural e vida espiritual, é uma vida só. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de mover pela fé, através do Espírito de Deus. Então sim, existe a necessidade de pagar um preço.
de pagar um preço, e esse preço não é para ser salvo, esse preço está ligado com o cumprimento de propósito. Só que aí eles vieram, e Jesus, irmãos, Jesus é da zona de risco. Lugar que Jesus gosta de estar na zona de risco. Jesus disse: não, vamos lá, nós vamos lá na casa. Morreu, mas não vamos bater o martelo assim, né? Vamos lá, porque eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. A minha parte é ir lá, eu vou ir lá e nós vamos perceber. Jesus vai até a casa dele. Quando chega lá, o que acontece? Mais religiosos. Oh, irmão, como os religiosos se apresentam nesse momento, né? Só que lá eles falaram para não ir. Aqui os religiosos começam a rir, a debochar. Para, cara, desiste dessa história, desiste desse negócio. Só que é interessante que Jesus fala para Jairo antes de ir para a casa dele. Eles: Jairo, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, Jairo. Só crê. Porque a zona de risco, ela gera medo. Ela gera medo. A zona de risco está ligada com aquele momento que você precisa de um milagre, entendeu? Enfermidade, já foi em todo que é médico, já fiz tudo, não tem nada. E agora? Uau, eu dependo de um milagre. Financeiramente, já fiz tudo que tinha para fazer. Já fiz tudo, não tem mais o que fazer, o boleto vence amanhã, vai semana que vem, e agora, o que eu vou fazer? Eu só posso orar, só posso jejuar. Zona de risco, desconfortável. Eu estou desesperado agora, eu preciso, né? Mestre, eu preciso de um milagre. Então remove a minha pedra. Não vou falar de você, é de quem não veio. Já viu que tem gente que só vira crente nesse momento? Na crise? E ela não entende daí por que a crise não passa na vida dela. É porque é a única maneira de Deus ativar ela de algum jeito. É a única maneira de Deus ativar de algum jeito. E não é punição, é um pai dizendo: filho, acorda para a vida. Vamos lá, existe mais que essa crise. Precisa de viver além da crise, no sobrenatural. E aí por isso vai ver crente que está sempre na luta, sempre na crise. Mas não crise que ele provocou. Eu não vou conseguir falar disso hoje, porque esse é o nível da zona de risco, é você provocar. E que nós falamos, lembra de Samar? Os caras estavam quietinhos, Samar tirou uma pedra nos inimigos: vem. Ele atirou, ele cutucou o vespeiro: vem que eu quero quebrar vocês a pau. Pastor, mas está tudo certo na minha vida, está tudo certinho. Aí eu inventei de me envolver em levar a criança e buscar para o GC. Mexeu no vespeiro. Pastor, estava tudo certinho, eu inventei de começar a servir na igreja. Mexeu no vespeiro. Pastor, estava tudo certo, eu só comecei a ser dizimista. Ponto, é o pior de todos. Quer incomodação? Seja dizimista. Quer incomodação? Seja dizimista. Os religiosos ficam muito nervosos. Quer incomodação? Se dedique a Deus, se entregue, se sacrifique pela obra dele na terra, que é o propósito da sua vida. Quer ser perseguido? Quer arrumar incomodação? Faça a vontade de Deus para a sua vida. Pregue o evangelho, ore pelos enfermos, liberte os cativos, promova algo de Deus, traga o céu para a terra. Aí nós estamos cutucando. Aí sim. Porque se eu não estiver fazendo isso aqui, ok, não tem incomodação nenhuma. Você vai ter uma vida muito boa, vindo nos cultos, recebendo palavra, consumindo tudo. Só que vai explodir, né? Porque não libera nunca o que Deus dá para você. Vai explodir. Não entrega, não consagra, sabe? Não vai, não responde ao ID, não é usado por Deus. Jesus diz: quem quiser. Mas olha só o que acontece. Jesus chega lá na casa, e aí as pessoas chorando, alvoroçado. Aí Jesus vem. Irmãos, ele fala: pastor, mas Jesus é Deus. Sim, mas ele é um homem cheio do Espírito, assim como eu e você. Jesus diz: por que vocês estão chorando desesperado? A criança só está dormindo. Irmãos, quando ele falou isso aqui, ele está lá na linha vermelha da zona de risco. Porque ele comprometeu agora. Agora ele falou, ele disse: não, ela só está dormindo. E aí eles começaram a debochar. Eu imagino: então quero ver, desperta ela aí, bonzão.
Desperta aí a ela, ô filho de Deus. Faz aí então alguma coisa. E aí ele vai lá, entra para o quarto. Eu fico me imaginando a situação de Jesus, irmãos. Eu acho que quando eu falar, se eu fosse Jesus, né, falando com as pessoas na sala, eu falava de peito estufado. Pode ficar tranquilo aí que ela só está dormindo. A hora que eu entrasse para o quarto, eu acho que eu desesperava. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu falei, o que eu fiz, onde é que está na minha cabeça, né? E Pedro, Tiago e João junto, cara, por que vocês deixaram eu falar esse negócio? Por que vocês deixaram eu falar isso aí? Por que vocês não perguntaram se tinha algum remédio, ou sei lá, defibrilador, aquele para nós reanimar? E daí nós vamos orando e usando defibrilador. Se não der na oração, o defibrilador fala alguma coisa. Só que está entendendo que a dificuldade nossa é de entrar nessa onde diz, você tem medo de comprometer. Tem medo de comprometer. Então, que nem agora, batismo amanhã. Aleluia. Então, tem gente que tem medo de batizar, você já viu isso? Ela tem medo. Ela diz, ou seja, eu vou pisar na zona de risco. É que nem quando você não sabe nadar. Como é que você não sabe nadar? Você vai entrando, né, num rio ou no mar, né? Você vai fazendo o quê? Vai indo aqui, né? Chegou aqui na cintura, você já, opa, já não vou mais. Até aqui eu me garanto, está aqui o negócio. Aí daqui a pouco vem alguém e faz o quê? Show, aí você... E aí você começa a nadar. Eu tenho que parar, né? Se você olhar para o método de Jesus ensinar os discípulos, é como? É assim, é essa história. Não é aula teórica numa sala. Gente, é o seguinte, quando alguém estiver endemoniado, passo 1. Bota a mão na cabeça. 2. Derruba aí no chão. 3. Pergunta quem está nesse corpo. Porque se tiver os passos, quando chega lá, deu uma coisa errada, já mudou tudo, e você, meu Deus, e agora? O que eu faço? Espera aqui que eu vou lá perguntar para Jesus como é que eu faço. Jesus entra no quarto, Pedro, Tiago e João, aqui, os pais também, está na zona de risco, ou seja, já estou morto, não tem o que fazer, filho. Não tem o que fazer, eu já estou na morte, já era. Aí Jesus vai lá e diz, menina, levanta. E ela, uau, levanta. Eu sei porque é Jesus na história, a gente acha que não tem nada a ver conosco, mas essa é a zona de risco que Deus está nos inserindo, que Ele quer que nós venhamos a entrar. E até agora eu preguei de ter controle, agora eu estou pregando para não ter controle mais. Perdeu o controle. Pastor, agora que as coisas estão se ajeitando, agora vem a bagunça toda. Agora vem a bagunça toda, agora você precisa orar, meu irmão. Você colocar diante de Deus, precisa chorar diante da presença. Senhor, se o Senhor não fizer, eu assumi um compromisso, Senhor. Eu disse que ia fazer aquele serviço, eu disse que ia arrumar aquele negócio, mas eu nem sei como é que arruma, eu nem sei como é que resolve, Senhor. Eu preciso de uma direção sua, Deus. Eu preciso que o Senhor me diga, Senhor. Ou seja, eu preciso me expor. E aqui que está a limitação da religião. A religião não se expõe. O que a religião faz? Expõe o outro. Você nunca vai ver um religioso dizendo, eu pequei. Nunca vai ver um religioso dizendo, Senhor, eu preciso de ajuda. Não, vai ver o religioso orando e dizendo assim, Senhor, muito obrigado por não ser igual a esse. Mas sempre o religioso dizendo, peguei a mulher lá no ato de adultério. Nunca vai ver um religioso, joelho no chão, cara no pó, batendo no peito, dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor mova, eu preciso que o Senhor faça, eu preciso que o Senhor faça, se o Senhor não fizer, nada vai acontecer. Senhor, eu vou orar, mas se o Senhor não curar, eu que vou ministrar para aqueles irmãos, mas se o Senhor não agir, nada vai acontecer. Senhor, é eu que vou visitar aquela pessoa, eu que vou orar por cura, Senhor, é eu que vou estar lá, eu que estou liderando aquele GC, mas se o Senhor não fizer, Senhor, é vergonha total para todo mundo, nada vai acontecer, Senhor. É o Senhor que vai fazer, eu dependo de Ti, eu dependo do Senhor. Irmãos, aqui na zona de risco, e aqui eu finalizo mesmo, vou fechar até o computador. A zona de risco nós perdemos o controle, amém? Mas é o lugar mais seguro que a gente pode estar, porque não depende de mim.
Final de semana do encontro, alguém perguntou para mim, foi o Vitor e o Cauã. Perguntaram, pastor, bem os discípulos assim, perguntando para Jesus, né? Como pastor é muito difícil, né? Comparado com o líder de GC. Eu digo, difícil, bem capaz, é bem mais fácil. Aí eu escandalizei eles, né? Por isso que eu me senti Jesus ali, né? Os discípulos ficaram escandalizados. Eu disse, é muito mais fácil. Resumindo a história, porque na minha posição eu preciso depender muito mais do que antes. Antes eu tentava fazer muita coisa na minha força. Antes eu achava que é porque eu fazia. Antes eu achava que era no meu braço. E eu fazia, e fazia mesmo, achando que era no meu braço. Agora, eu já passei da fase de tentar fazer no braço. Eu já desisti, eu já entreguei, então eu preciso depender. Qual que é a maior pressão? Eu digo, olha, a maior é financeira. A maior para mim é financeira. Por quê? Porque é sobrenatural demais, irmãos. Não tem o que fazer, não tem de onde sair. E aí tu pensa, possibilidades, vou fazer isso, vou fazer aquilo e nada. Depende de Deus, se um malote cai do céu, alguma coisa. A gente precisa depender, não tem o que fazer, é só orar ou chorar diante de Deus. Senhor, se o Senhor não fizer, não tem, é o Senhor. E o que acontece? Ele vai lá e faz. Eu vivi, irmãos, atribulado. E às vezes eu fico atribulado. Mas logo eu volto para a zona de risco. Quando eu fico atribulado, eu entendi que eu estou na zona de conforto, eu estou no controle. E aí rapidamente eu volto para a zona de risco. Senhor, não tem nada a ver, eu vou. Então às vezes quando eu estou meio atribulado, isso é comigo, é a minha experiência, estou dizendo que você tem que ser assim. Eu dou um passo a mais ainda. Porque para entrar na zona de risco de novo, para me depender de Deus. Porque quando está na zona de conforto, eu estou no controle, acontece um probleminha ou outro ali, a gente vai administrando aos pouquinhos, vai sendo resolvido. Mas quando a coisa está complicada, eu disse, eu vou dar um passo a mais, aí eu sou obrigado a depender dele. Senhor, agora eu falei, e aí tem que acontecer agora, Senhor. Eu falei que o cara ia levantar da cadeira de roda, agora é com o Senhor, eu não tenho que fazer mais. Senhor, eu falei que o Senhor ia fazer, agora é o relacionamento de Moisés com Deus, né? Mas fica para outro dia, outra pregação. Mas eu quero dizer que Deus nos chamou para reinar em vida, amém, irmãos? Deus chamou você para reinar em vida. E eu sei que você veio procurar segurança em Jesus. E Jesus, ao invés de oferecer segurança para você, Ele jogou você na piscina, sem saber nadar. Sem boia. Só que você não entendeu que não era para nadar. Era para caminhar sobre as águas. A gente foi tentar nadar e ele disse, não, é para caminhar sobre as águas, meu filho. Aí a pergunta é, diante disso, o que é mais fácil, nadar ou andar sobre as águas? O que tem mais risco? Possibilidade de você morrer é mais nadando ou andando sobre as águas? Ah, pastor, eu vou tentar caminhar, se não der eu vou nadar. Oh, irmãos, nós vamos orar e eu creio, eu tenho percebido de Deus, que Deus vai liberar uma unção fresca sobre nós, assim, que é sobre o poder de Deus, não é nosso, é Ele que vai fazer. Ele nos chamou para reinar, só que na verdade é Ele que vai reinar através de nós, o nome dEle vai ser exaltado. Então, como Jesus fala para Jairo, eu quero falar para você. Jesus diz para Jairo, não temas, creia somente. Só que na versão ampliada da Bíblia, ele diz assim, não fique amedrontado, não fique desesperado e amedrontado, permaneça, ou melhor, continue crendo. Então continue crendo, não volte, não retroceda, continue crendo. Quando vier a oportunidade, vier o desafio, entre. Quando vier a situação, entre nela, vá para a zona de risco, não tenha medo, não fique amedrontado, vá para a dependência do Senhor, vá para a dependência dEle. Quando nós vamos para a dependência dEle, irmãos, eu creio que é nesse lugar que a unção de Deus vem.
Eu creio que é nesse lugar que a unção de Deus manifesta. Eu creio, é no lugar da dependência, é na zona de risco, a unção vem. Não tem, é os valentes de Davi ali. É quando Samar desafiou, ou melhor, Eleazar, Samar do campo de lentilha, Eleazar desafiou. Os israelitas todos foram embora. E aí ele decide, agora eu vou desafiar. Aí ele vai lá e atira uma pedra no telhado dos inimigos. Vem, vamos lutar? E ele está sozinho. Aí o que aconteceu? A unção de Deus vem sobre ele e ele derrota todos. A unção de Deus, ela é nesse lugar. O poder de Deus é nesse lugar. O sobrenatural de Deus se move. A necessidade pelo milagre leva você a ser faminto, sedento pelo milagre, pelo sobrenatural. Senhor, eu dependo de Ti. Se o Senhor não fizer, você ora como nunca, você jejua como nunca, você entra na palavra como nunca, você participa de todas as reuniões. Por quê? Porque eu preciso de algo, que Deus faça alguma coisa, eu preciso de uma resposta de Deus, uma direção de Deus, eu preciso que Ele mova, ou seja, a zona de risco. Só que tem esse outro momento, irmãos, que eu creio, que é onde nós provocamos o mover de Deus. Nós provocamos. Porque quando Pedro está no barco, os discípulos estão no barco, Jesus não disse, quem quiser caminhar sobre as águas aí, levanta a mão. Não, a ideia não é de Jesus. Se você ler o texto, a ideia é de Pedro. Todo mundo vê o vulto, acha que é um fantasma. Pedro diz, Senhor, se é Tu mesmo, me chama para mim até Ti. Pedro provocou alguma coisa. Não foi Jesus que provocou. E eu creio que é esse lugar, irmãos. Eu quero estar nesse lugar. Posso estar falando uma loucura aqui, mas é isso que eu quero. Eu quero estar nesse lugar de provocar. Deus, é Tu mesmo, me chama que eu vou andar sobre as águas. Eu vou, Senhor, me chama que eu vou ir. Eu quero ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Se o Senhor falar, eu vou ir. Não importa a situação, a circunstância, mas eu vou mover, porque eu creio que a Tua palavra, a Tua unção é quem vai sustentar. Saímos do conforto e a gente vai para o confronto, reinando em vida, o céu manifestando na terra, a zona de risco. Nós nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu não tenho controle de nada, é Ele que está no controle, eu estou na mão dEle. Se Ele não fizer, nada acontece, e essa é a minha garantia. Não é a minha dúvida, é a minha garantia. Minha garantia é estar na mão dEle, a minha garantia é depender dEle. Nós vamos entrar numa temporada, eu vou aprofundar na questão financeira, mas se tem algo que as pessoas têm medo é isso. Pastor, eu só vou ajustar minhas contas aqui e vou ser dizimista. Nunca vai ser. Nunca será, queridos. Porque ela está dizendo, eu que estou no controle. Não, pessoal, que eu tiver assim, tudo certo, tiver bem, assim, sabe, que estiver prosperando, aí eu vou dar uma oferta boa. Não vai. Não vai, por quê? Porque eu estou no controle, eu tenho que estar no controle. Aí não precisa de fé, aí é lógica, 2 mais 2 é 4. Pode perguntar os testemunhos, irmãos, nós vamos começar a gravar o testemunho das primícias. Os irmãos dizem, pastor, não tem explicação. Não existe conta, 2 mais 2 não dá 4, 2 mais 2 dá 20. Tá, mas não fecha a conta, mas porque não é lógico, é sobrenatural, eu creio, eu dependo de Deus. É um milagre, por quê? Porque eu decidi crer. Por isso que Jesus disse para aquela viúva, naquele momento da oferta, Ele disse, ela foi a maior oferta. Por quê? Porque ela deu tudo o que possuía, ou seja, ela entrou na zona de risco. Ela disse, eu não tenho mais, o que eu tinha eu dei para Ele. Obviamente que é muito mais fácil dar quando só tem uma moeda, né? Mas eu acredito que se tivesse 10, 20, 30 moedas, ela daria também, porque era o coração dela, entregou. E às vezes Deus nos deixa com uma moeda, e nem com uma moeda a gente entrega. A gente quer rachar no meio a moeda para dar metade só. É que nem as crianças do GC, né? Elas botam oferta e no final elas querem de volta para levar embora, comprar pirulito. Eu entrego, mas eu quero de volta. Eu entrego, mas eu quero minha parte. Não, é entrega total, obediência, fé radical. Amém, irmãos? Fique de pé, vamos ofertar e depois nós vamos orar. Aleluia. Pega o seu envelope. Aleluia, 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 aleluia. Nas águas eu caminhei, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que aleluia. Já estive.
para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Aleluia! E minha fé será mais firme. Aleluia! Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Oro agora pelos meus irmãos, pela vida financeira de cada um. Eu creio que o Senhor irá mover algo sobrenatural na vida financeira daqueles que creem. Senhor, nós nessa noite ofertamos, dizimamos como uma declaração de dependência do Senhor. Nós sabemos que é o Senhor quem nos sustenta. A nossa confiança não está no dinheiro, a nossa confiança não está em nada daquilo que nós podemos produzir, mas a nossa fé e confiança está no Senhor. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor é quem nos prospera. A bênção do Senhor, sim, ela enriquece, não traz consigo dores, e nós dependemos de Ti, da Tua bênção, do Teu favor e da Tua graça. Eu declaro multiplicação, manifestação do Teu Espírito sobrenatural sobre as nossas vidas financeiras, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Aleluia. Sim. Tua voz me chama sobre as águas. Cante isso. Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Oh, tu és meu. Aleluia, aleluia. Vamos orar, é você e ele agora. Pai, nós oramos nessa hora no nome de Jesus, e cremos no teu propósito, e sabemos que o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos atraído
para um lugar mais profundo de experiência no Senhor. Talvez até esses dias nós ainda estamos no controle, nós ainda conseguimos controlar as circunstâncias, e isso tem se tornado pesado, isso tem limitado o teu poder. Mas Senhor, nos leva a avançar, nos leva, Senhor, a ir para esse lugar, para essa zona de perigo, aonde não depende de nós, nós dependemos de Ti, Senhor, e esse é o lugar de maior segurança que existe na terra, na dependência do Senhor. Nós não dependemos de nós mesmos, não dependemos das circunstâncias, não dependemos do mundo, não dependemos, ó Senhor, da economia natural, não dependemos de nada daquilo que é exterior, nós dependemos de Ti. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, é a Tua palavra quem nos sustenta, é a Tua instrução quem nos dirige. Senhor, nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus, nos conduz, Senhor, a viver nessa fé radical, essa obediência total ao Teu propósito, que nós não venhamos a temer, nos expormos a Ti. Senhor, nos leva, nos conduz, oh Deus, a andarmos sobre as águas, a pararmos o vento, a darmos ordem às circunstâncias, exercer o domínio, mas não na base do nosso controle, na base do governo do Senhor que está sobre nós. Nos leva a transcender, ó Deus, o natural, nos leva a viver o cristianismo, o evangelho, Senhor, do sobrenatural, de dependência no Senhor. E é isso, Senhor, é nisso que nós confiamos, no poder do Teu Espírito, no poder do Senhor. O Senhor vai fazer, é o Senhor que vai nos levar a prosperar, é o Senhor que vai nos levar a crescer, é o Senhor que manifestará o céu aqui na terra através de nós. É na Tua força, é em Ti que nós confiamos, unicamente no Senhor. É o Senhor é quem guarda os nossos filhos, é o Senhor é quem cuida da nossa casa, é o Senhor é quem nos conduz a cumprir o Teu propósito. Nós confiamos na Tua força. Livra-nos, ó Senhor, de estar no controle, livra-nos, ó Senhor, de nos tornarmos religiosos, incrédulos ao Teu mover, mas nos leva a viver esse cristianismo, oh Deus, esse fogo ardente no nosso interior, que clama, que chama o Teu propósito, o Teu desígnio. Nos tira, Senhor, não permite que venhamos a nos acomodar, viver, ó Senhor, nessa zona de conforto, aonde tudo é previsível, aonde nós estamos ali, Senhor, confiados em nós mesmos, mas Senhor, nos leva a experiências profundas em Ti, oh Deus, que as águas tranquilas sejam o resultado das águas turbulentas do lugar e do mundo que o Senhor nos colocou. Senhor, nos leva, Senhor, nos leva, nos conduz, ó Deus, a vivermos o sobrenatural, a sabermos que o Senhor fará através de nós, e baseado nisso, Senhor, nós declaramos que essa cidade e esse litoral será transformado. Pessoas serão salvas, serão libertas, famílias. Baseado nisso, Senhor, eu declaro e eu profetizo que o Senhor, ó Pai, levantará pessoas, homens e mulheres consagrados e dedicados a Ti. O Senhor levantará líderes no nosso meio, Senhor, com fome e sede de Ti, dispostos, entregues, com essa obediência radical, vivendo pela fé. Oh Deus, homens e mulheres que o Senhor irá compartilhar o Teu coração, aonde eles não vão viver confiados em si mesmos, terão a sua vida totalmente entregue, Senhor. Sim, tudo aquilo que o Senhor confiou a eles, será, ó Senhor, estará submisso a Ti, a Tua vontade. O Senhor irá levantar pessoas, oh Deus, no nosso meio, de maneira consagrada, radicalmente ao Teu propósito, aonde não existe insegurança, não existe dúvida, mas só existe entrega, só existe, ó Senhor, essa dedicação total, essa obediência radical. Oh Deus, em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo que o Senhor multiplicará os trabalhadores, porque a colheita é grande. O Senhor multiplicará-nos, ó Senhor, levantará líderes, o Senhor levantará pastores no nosso meio, mulheres cheias do Espírito, em nome de Jesus.
empresários cheios da sabedoria do céu, com o coração totalmente entregue a Ti, aonde o reino está em primeiro lugar, aonde a Tua vontade está em primeiro lugar. Aqueles que não olham para si, aqueles que não poupam a si mesmo, pelo contrário, entregam-se para o Teu propósito, para que o Teu reino venha manifestar nesse lugar. Eu profetizo centenas e milhares de pessoas sendo impactadas, influenciadas em nome de Jesus. Os nossos GCs irão multiplicar, crianças, jovens, famílias inteiras. Esse litoral será tomado da glória do Senhor.